Salve, rapaziada! Tamo na área! E o Inter SM moralmente está rebaixado. Infelizmente, o time não consegue jogar, o time apresenta um mau futebol, perde mais uma em casa e deixa a torcida revoltada, protestos, intervenção da polícia militar, descontrole do capitão da equipe com o torcedor, enfim, uma tarde trágica que prenuncia o pior. Confere com a gente aí no vídeo. Rapaziada, é óbvio, nós somos torcedores, nós vamos acreditar até o final. Enquanto tiver vida, nós vamos torcer. Enquanto tiver chance, nós vamos torcer. Vou trazer para vocês lá no, depois aí dos lances do jogo. Fica até o final do vídeo para conferir, né, a análise da tabela, o que precisa acontecer para nós ter chance. Por incrível que pareça, nem é tão absurdo acontecer o que nós precisamos para continuar vivo. O mais absurdo é a gente ganhar, é a gente pontuar. Infelizmente, é uma tarde e noite, que revelou toda a situação, né, terrível que se encontra o Internacional de Santa Maria. Uma situação de descontrole, evidências de um possível racha no grupo. A gente ouve aí, né, informações de torcedores, de conselheiros que afirmam que o grupo queria que o Bruno Coutinho ficasse. Eu ouvi de jogadores que não queriam mais o trabalho do Bruno Coutinho, que estava preterindo jogadores, né, que estavam em condições por outros que não estavam 100%. Então, assim, o futebol do Inter SM se perdeu, né? Na verdade, não basta somente a gente achar culpados dentro de campo. E é óbvio que eu também não vou aqui, né, fazer uma terra arrasada, né? A gente precisa sim dar, né, todos os méritos ao presidente Pedro de la Páscoa pelo trabalho que vem sendo feito de resgate do clube, da base do clube. Mas alguns erros foram cometidos, né? E óbvio que o Pedro não entra em campo, o Pedro não faz todo o trabalho. Mas, né, quando cai o Bruno Coutinho, me parece que era uma situação de cair todo o departamento de futebol, toda a direção do futebol. Porque não estava dando certo, era evidente que alguma coisa está errada, né? Os jogadores chegaram numa zona de conforto que parece que nada, né, mais abalava, parece que nada mais importava. O que a imprensa tem falado de comprometimento, a revolta da torcida começou com o Bruno, e a torcida acreditou até o fim no grupo de jogadores, e eles não conseguiram dar a resposta. É óbvio, são seres humanos, são pais de família, sentem a pressão, devem ter sentido a pressão de jogar no Internacional de Santa Maria. Então, quer dizer, essa situação chegou no limite de um cara experiente como o Michel, né, desperdiçar um pênalti aos 44 minutos do segundo tempo. Mas o que não dá para desperdiçar, meu caro Alvirrubro, é a chance de participar das promoções aqui do canal Paixão Alvirrubra. Então, não perde tempo, senta esse dedo aí no like, te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e diz pro YouTube que tu gosta do nosso conteúdo, que tu quer que o nosso conteúdo chegue mais longe. E assim, vamos ter várias promoções, apesar do que acontecer, vai ter sorteio de camisas de time, né? Vai ter camisas da Criari, dos times que são patrocinados pela Criari na primeira divisão e que também estão nos apoiando nessa promoção. Vai ter sorteio de camisa do Alvirrubro, né? Que a Alvirrubro Store também fechou com a gente essa parceria, e vai ter camisas aqui do canal, bonés aqui do canal, brindes aqui do canal. Então não perde. O primeiro sorteio vai ser aqui entre os inscritos do YouTube, que é o nosso público fiel, o nosso público mais qualificado, e é o público que vai ter preferência na escolha dos prêmios nesse sorteio. E depois lá na rede vizinha, né, lá no Instagram, vou deixar aqui embaixo, né, o nosso endereço, tu vai lá e tem duas promoções. Né? Uma que já está se encerrando, que você palpita nos jogos aí do Gauchão, né? E quem está palpitando desde a primeira rodada, obviamente, tem muito mais chance. Mas também tem a promoção que tu marca 2 cupincha lá e, né, segue a Criare, segue a Alvirrubro Story, segue o nosso perfil e já está concorrendo. De graça, tudo de graça, sem gastar nada. É assim como deixar o like,
e dar essa moral pra gente. Aqui é tudo de graça, é tudo na paixão do torcedor. Pois é, galera. Então, a situação é dramática, estamos à espera de um milagre, né? Eu não acredito em milagres, sou ateu, né? E uma das coisas que de forma alguma me incomoda, mas que me chama a atenção, né, é que às vezes a gente manifestar nossa fé dentro do nosso local de trabalho, inclusive criando, né, grupos dentro do local de trabalho, é algo extremamente é, complicado. Porque por mais que a gente não veja nenhum tipo, né, de maldade naquilo que está acontecendo, de alguma forma, né, segrega. Se os jogadores que são da Umbanda, se os jogadores que são de outras religiões quiserem se manifestar também, né, dentro do espaço do clube também, né, será permitido. Isso também faz com que haja, né, uma certa, no meu entendimento, tá? Eu sou professor, então eu trabalho com educação. Na educação a gente tem uma batalha árdua para que a educação seja laica. E essa laicidade, no meu entendimento, deve permear todos os âmbitos da sociedade em que envolvem relações sociais, né? A fé, ela tem seus espaços próprios para ser manifestada e ela, né, ela deve, né, para aqueles que acreditam, ser manifestada da forma que melhor entenderem, mas nos locais apropriados. Mas, enfim, né, não estou dizendo que é isso que né, prejudicou, mas é algo que chama atenção, é algo que muitas vezes a gente acaba, né, vendo de uma forma meio, sabe, é, é, que parece que existe o grupo, né, dos religiosos, o grupo dos não religiosos, enfim, né? Mas não acredito que isso tenha sido, né, motivo, mas eu acho que valia a pena, né, dar uma olhada, né, para essa situação. Acho que um clube de futebol também deve ser laico, né, não deve ser espaço, né, para a gente manifestar a nossa religiosidade. Enfim, né, a situação é dramática, a situação é terrível e, infelizmente, né, acredito que o 3M está, né, a passos largos para a segunda divisão. Só um milagre nos salva, né? Não sei realmente mais o que dizer para vocês com relação ao 3M. Vou acreditar até o fim, vou torcer até o fim, mas a saída do capitão Tairone batendo boca com os torcedores, a tropa de choque reprimindo a torcida do Internacional de Santa Maria, é um cenário que, né, nos aponta para o pior, né? Nos aponta para o pior e, infelizmente, né, a gente também está perdendo as forças aqui para, né, poder. Nós não vamos perder a força e a paixão porque nós somos torcedores, somos apaixonados. Já já está vindo, né, as categorias de base. Tem o Gauchão Sub-20, tem o Gauchão Sub-17. Né? Vamos em frente, vamos, né? E quem sabe se nós não conseguir o milagre da permanência, que essa passagem pela Série A sirva de lição para que a gente use melhor o nosso DNA alvirrubro, para que a gente entenda que é um campeonato diferenciado, que é um campeonato, né, que exige maiores, né, esforços. Eu sou daqueles que achava e continuo achando que esse grupo podia dar mais, podia ter dado certo na competição, mas errei também, né? E percebo que precisamos, né, ter reforços de muito mais qualidade. Uma grata surpresa Salazar, Almer Salas, que entrou muito bem, depois com o William Campos simplesmente saiu. Garotinho Simas, que foi bem pra caramba o ano passado e jogou muito fora de lugar com o Bruno nesse início de ano, e depois com o William também não voltou, entrou só no decorrer do jogo. Enfim, né, é uma situação, né, falava com outro torcedor também, o calor, o time subiu, né, e depois o time, né, não estava acostumado a jogar nessa fase. A necessidade de manter os contratos fez com que os jogadores ficassem muito tempo parados. As exigências da Federação Gaúcha fizeram com que o time não pudesse jogar a Copa FGF, que poderia ser um grande laboratório, mas tinha a questão das reformas, a questão do campo, tudo isso a gente entende. Mas foi uma sucessão de acontecimentos que, né, tomara que esse aprendizado sirva, se for o caso, né,
para a gente voltar mais forte. Mas, né, a gente vai acreditar até o final, né? Eu vou depois lá no final, vocês conferem aí agora, né, o jogo, como é que foi, a entrevista do William Campos, né? Bastante abatido, bastante, né, sentiu a pressão. Aí as equipes, então, vão entrando aí no gramado, equipe de arbitragem, o protocolo aí da Federação Gaúcha. As equipes ficam ali perfiladas. A expectativa era de um grande jogo do Internacional de Santa Maria, virada de chave, o primeiro jogo em casa com o novo técnico, William Campos. E, né, como a gente já falou, foi frustração. A equipe foi tirando ali o Copete, que teve que jogar no lugar do Iago Haas, que estava lesionado. É uma equipe bem equilibrada e que, no papel, era a equipe ideal, talvez com uma ou outra peça que pudesse ser trocada. Mas o William Campos mandou a campo, né, o Rafael Copete, já como falei, devido à lesão do Iago Haas. O Misael, que jogou todas as partidas ali pela lateral direita e todos os 90 minutos. Capitão Tairone, que voltava, né, de lesão, vai ocupar a vaga que vinha sendo, né, ali ocupada pelo Matheus Santana. O Salazar, que foi uma grata surpresa aí das contratações que o Inter fez para a temporada. O Chico Bala, que jogou pouco, mas lá em Bagé, né, e no jogo anterior também, se eu não me engano, com o Monson, mostrou um bom futebol, entrou bem na equipe. Não que seja muito melhor que o Otávio, mas ali no revezamento, na minutagem, né, não comprometeu. O Mossoró e o Matheus Santana na volância. Aqui talvez alguém preferisse o Simas ali no lugar do Matheus Santana. Matheus Santana foi bem, pisou na área, criou situações, concluiu a gol, mas errou muitos passes no meio. O Mossoró muito apagado, muito sumido do jogo. Quando apareceu, apareceu fazendo uma boa jogada. Também protagonizou aí uma chance de gol ali, que ele fura da bola, quase ali na marca do pênalti. O Lion pela direita e o Vitor Júnior, que era a grande surpresa para todos aí. E a gente ainda, né, levantou, tivemos a informação aí que ele ia entrar antes da escalação. E se esperava muito do Vitor Júnior, eu mesmo, né, entendo que é um baita jogador, um craque de bola, mas entrou muito mal na equipe, errou muitos passes, apesar de dar dinâmica, mas, né, não foi bem nessa partida, talvez, né, o tempo sem jogar, a falta de minutagem, né, que não vinha sendo preterido pelo Bruno Coutinho, fez com que ele não tivesse aquela partida, né, que a gente esperava. E no ataque, Jarro e Michel, aí sim, a dupla que o torcedor queria ver iniciando, né, mas também sucumbiram. Né? É claro, a gente não pode esquecer, do outro lado tem outros 11 que também querem, né, o resultado e que o professor Gelson Conte deu conta de anular. Praticamente não teve jogo, né, na Baixada Melancólica e então, né, por mais que a gente tivesse uma equipe bem equilibrada, bem montada, uma equipe que agradou muito o torcedor ali no início da partida, foi, né, uma equipe que não conseguiu superar aquilo que as outras formações que a gente criticava também não conseguiram. Né? Então, por mais que se mude a formação, a gente vê aí jogo após jogo que o Inter SM, né, tem dificuldades, né, de desenvolver o bom futebol. Aí a torcida da Barra do Índio, que volta para Bagé, né, muito feliz com o resultado. O juiz autoriza a partida, autoriza o início da partida. Né? A gente vai ver aí, né, que as primeiras iniciativas vão ser do Guarani, né, as duas primeiras chances. Aí o Tairone vai errar uma bola, vai furar feio ali na bola e criar a primeira situação de gol para o Guarani. Né? Não foi uma chance claríssima, mas, né, a falha do Tairone já acendia um sinal amarelo das condições do capitão, que depois, né, depois voltou ao prumo e não fez má partida, né, tecnicamente falando, talvez disciplinarmente, né. Aí, né, foi a vez do Salazar, não consegui chegar na bola, e aí tive a chegada mais perigosa ainda do Guarani, que passou pela pequena área, e o atacante ali, o Tony Júnior, quase chegou a tempo de concluir. Bom, aí o Inter começa a entrar no jogo, né? O Inter começa a entrar no jogo, começa a tocar bola,
e começa a chegar com perigo, né? O lançamento do Chico Bala para a área, Matheus Santana de cabeça, né? Fraco para a defesa do ótimo goleiro do Guarani de Bagé, o Jonathan. Aí o Vitor Júnior talvez protagonizando o lance mais perigoso, fora, né, o pênalti do final do jogo, numa falta em que ele lança a bola para a área, passa pelo Matheus Santana, que não consegue tocar nela, e passa por todo mundo, quica em frente ao goleiro, mas passa também sobre a trave, né, do Guarani de Bagé, e era grande chance no primeiro tempo. Aí mais uma falta, uma jogada ensaiada, bola lançada lá para a direita, de cabeça, e o Mossoró furou ali na hora de concluir, e depois a bola acabou nas mãos do goleiro do Guarani de Bagé. Aí, né, a gente está vendo mais uma jogada e uma recuperação. O Inter errou muito a saída de bola, e nessa, na retomada do Guarani, né, o juiz assinalou o pênalti, muito reclamado. A gente vai ver aí no replay. Mas que não foi pênalti mesmo. Ali, ó, o jogador Helder do Guarani já cai dobrando, né, buscando contato com o corpo do Copete, que recolheu as mãos. Olha lá, ele recolhe os braços quando vê, né, que já tocou na bola, e o jogador do Guarani de Bagé dobra os joelhos e procura o contato com o corpo do goleiro e se joga. Então, quer dizer, né, era claro que ia ter que ir no VAR, que o VAR ia ter que chamar. Aí é aquilo que a gente não gosta de ver, né? E aí os jogadores aí do Rio Grande do Sul, o jogador brasileiro, do modo geral, já está começando a se acostumar. Mas os nossos jogadores que estão recém se habituando, né, querer acompanhar o juiz no monitor, né, não vai resolver nada, isso não resolve nada. Resolve jogar bola, né? Deixa o juiz fazer o trabalho dele, faz o jogador o trabalho de vocês. O que adianta ir lá e acompanhar o juiz, ficar ali, né, fazendo pressão? Não vai ser isso. Isso muitas vezes até condiciona o juiz, né, a ficar irritado e daqui a pouco cometer um erro contra, né, quem está ali importunando. Então, esse tipo de pressão é um tipo que não resolve, não adianta. O árbitro foi lá com toda a tranquilidade, né, conferiu no VAR. O VAR chamou ele deu pênalti. O VAR chamou porque o VAR entendeu que não houve pênalti. Então, ele vai lá, né, para conversar com o VAR e tomar a decisão, né? Então, ali ele analisou, né, o lance, viu ali o que a gente já, né, havia presenciado no replay, que o jogador do Guarani de Bagé acabou dobrando, né, o joelho no momento em que o Copete foi e recolheu os braços. Então, não adiantou, o juiz cancelou o pênalti, que não foi pênalti, reconheceu, né, que o lance precisava ser invalidado. E aí não tinha mais tempo para nada, o primeiro tempo ia chegando para o final, e o árbitro deu números finais no primeiro tempo, 0-0, Inter SM e Guarani de Bagé. Então vai começar o segundo tempo, tudo pronto. O árbitro autoriza o início da partida, um início, né, um segundo tempo que foi sofrível. Foi um segundo tempo horroroso, né? Um segundo tempo muito ruim, com bem menos, né, chances de gol, com bem menos, né, futebol. Aí, né, aos 3 minutos, uma jogada, né, feia, uma jogada que nos trouxe bastante preocupação, uma disputa ali no meio de campo, né, com o jogador de Guarani de Bagé, um lance totalmente involuntário, ali vocês estão vendo aí, não foi de maneira alguma, né, de propósito, e o jogador acabou chutando, né, o rosto do Jarro. O Jarro usa aparelho ortodôntico, e obviamente que esse impacto, né, fez com que houvesse muito sangramento, aí a imagem forte que a gente está vendo, né, e o jogador não tivesse a mínima condição de voltar para a partida, e aí, né, veio a necessidade da primeira alteração. Aí a gente está vendo, né, uma chegada do Internacional Santa Maria, uma boa jogada, quando o Inter bota a bola no chão, triangula, toca a bola de um lado para o outro, né, a gente vê que tem jogadas. Olha aí, ó, chegou ali jogando pelo lado esquerdo, Chico Bala tentou centrar, bateu no zagueiro, escanteio. Mas quando o Inter bota a bola no chão, tem jogo. O problema é que vai abaixo o desespero, a situação que chegou faz com que o time pese. Olha, mais uma jogada de qualidade agora ali pelo lado direito do Internacional Santa Maria. Olha só, chegando de pé em pé, e até o Vitor Júnior fazer o arremate para fora. Mas
é chegando, tocando bola, bola parada também, muitas vezes forte. O Lion cobrou escanteio e ali, né, o Tyrone acaba cabeçando para fora ali, cabeçou tanto sozinho, né? A gente vai ver o Salazar aí, mas quem acabou fazendo o cabeceio foi o Tyrone. Aí o grande golpe, né, de misericórdia no nosso time e que nos faz precisar de um milagre. Uma jogada despretensiosa pelo lado direito de ataque do Guarani de Bagé. O jogador do Guarani parecia que ia perder a bola, mas ela acabou passando por toda a zaga, passou pelas pernas, entre as pernas do Salazar, passou pelo copete e chegou para o Helder sozinho, ter o trabalho apenas de empurrar para dentro do gol. 41 minutos, como vocês estão vendo ali no reloginho, a Barra do Índio fazendo aquela festa merecida, né? E a gente já sabia que não ia ter tempo para mais nada nesse momento aí, né? Então, sabia-se que ali estava decretada a sorte Internacional de Santa Maria com o gol do Helder, né? Já tem 3 gols aí no campeonato. E mais uma vez aí, agora na câmera dentro do gol aí da GZH Sports. E aí, né, para crueldade, porque não podia ser, né, de forma tranquila, né, depois do gol do Guarani, já está definido o jogo, precisava de um pouco mais, né, de crueldade, de um pouco mais, né, de aquele sentimento de tortura para o torcedor do Nacional Santa Maria. Ou seja, o time reclama do pênalti, o juiz não marca, né? A bola, segundo os jogadores do Inter, teria batido na mão do jogador do Guarani de Bagé, né? A gente depois vai ver aí no replay. E o VAR vai chamar, né, o árbitro, porque ele não havia dado, né, o pênalti, havia marcado escanteio, chamou, foi lá conferir. Então ele não deu, né, o escanteio, o VAR entendeu que houve, né, ele não deu o pênalti, o VAR entendeu que houve o pênalti, e ele vai no monitor conferir de novo a mesma ladaia, né, dos jogadores ali. Dessa vez eu não vou nem mostrar, vou deixar só aí, né, o juiz conferindo, mas os jogadores todos ali na beira do gramado, né, fazendo pressão, como se fosse resolver uma coisa, né? O juiz vai olhar a imagem, vai conversar com o árbitro de vídeo e vai tomar a decisão, né? A decisão que ele acha que é a mais correta para aquele momento. E aí é factual, né? É factual, não tem muita interpretação, né, nesse tipo de lance. O jogador tem que só esperar. Não adianta ficar, né, fazendo pressão ali no árbitro para que, né, ele marque ou desmarque. Aí veja o replay, né, a bola bate na mão do jogador do Guarani. Essa câmera é a melhor. Ali, ó, a gente vê que bateu na mão ali do jogador do Guarani de Bagé, e depois que o juiz consultou o VAR, também chegou a essa conclusão. Explode presidente Vargas em alegria, um suspiro, um lampejo que poderia dar uma sobrevida para o Internacional, um empate, né? E como vocês estão vendo, aos 47 minutos, aí também houve, né, a revisão se tinha acontecido pênalti, ou impedimento ou não, lance limpo, não houve impedimento, e depois o toque na mão do jogador do Guarani. Aí, né, um cenário que a gente imaginava que já era um cenário, né, bem definido para o Inter, né? Michel na bola, foi para a cobrança e o goleiro do Guarani de Bagé, né, faz a defesa. Né? O grande herói do jogo, sem dúvida nenhuma, o goleiro Jonathan do Guarani, né, de Bagé, que pegou o pênalti, né, muito bem posicionado, caiu para o canto, mas caiu devagar e conseguiu ainda, né, defender com o pé. O pênalti muito mal batido pelo Michel. Se quer bater no meio do gol, bate no meio do gol, ou bate rasteiro, ou bate alto, mas a meia altura, né, facilita o goleiro defender, né, com os pés. E aí acaba a partida, o juiz pede a bola, não tinha tempo para mais nada, e o Inter SM então acabava moralmente rebaixado para a divisão de acesso do Campeonato Gaúcho de 2027. Ainda dá, vamos ver na tabela, mas é pouco provável. Aí no final do jogo, o capitão Tyrone é um cara gente boa pra caramba, né? Batendo boca com o torcedor, chamando o torcedor para briga. Não é assim, capitão. Não funciona assim. A gente sabe que vocês são pai de família, que do outro lado tem, né, seres humanos, trabalhadores, mas não é assim que funciona. A torcida está no jeito dela, pagou ingresso, ela pode cobrar, né?
Então, infelizmente, não deu mais uma derrota e a divisão de acesso cada vez mais perto. Final aí, né, a Brigada Militar reprimindo a torcida organizada do SM, fanáticos, numa cena lamentável. Professor Gilberto da Rádio Membuí, infelizmente, mais uma derrota e agora dentro de casa, professor. A pergunta é objetivo, o que dá para fazer nesses últimos 2 jogos e o que dá para tirar desse time ainda, professor? Bom, boa noite. Infelizmente, novamente sofremos essa derrota e, ao meu ver, novamente muito dura. Tivemos o primeiro tempo com as melhores chances, principalmente bola parada. Não conseguimos fazer o gol, infelizmente. Mas um jogo controlado, o time competindo. Foi uma questão que a gente abordou bastante para esse confronto, porque segundo tempo lá em Bagé, também a gente, em alguns momentos, não conseguiu ser competitivo e pôr o pé na bola. E hoje aqui não, hoje o time foi brigador, foi competitivo, fez falta quando tinha que fazer, dando pouco espaço aí para o Guarani. A gente praticamente o Peixe não fez nenhuma defesa, só algumas intervenções e de questão de bola parada. E segundo tempo de novo, nós tentando, criando volume, finalizando a gol, não tanto no alvo, mas colocando o Guarani em alguns momentos para trás, em final das trocas, tentando deixar o time ofensivo, renovando ali, principalmente nos dados, dei um pouquinho o João por dentro, junto com o Michel, depois inverti, botei o Laio para dentro, para nós atacar o espaço também em alguns momentos. Tivemos algumas situações de cruzamento, de último terço, possibilidade. E aí a gente toma um gol daquele jeito ali, um desastre. A bola passa, desvia no pé do Salazar ali, se não me engano, e sobra pro Éder ali só botar para dentro. A primeira finalização no gol do Guarani, o segundo tempo todo, praticamente quase todo o jogo. Depois a gente tem ainda, né, a questão do pênalti, que teríamos ali mais de 7 a 8 minutos ali para tentar a virada. Infelizmente, a gente acaba também errando. E agora é absorver, entender o momento duro, difícil. A gente não queria estar dando explicações aqui para vocês, principalmente para o nosso torcedor, que está cobrando e é um direito. E a gente agora vai tentar ver o que vai acontecer na próxima rodada aí. E quando tiver chance, a gente vai seguir trabalhando, acreditando que tem que ser dessa forma. Gilson Alves, Diário Santa Maria, CBN. William, que chegou não vou dizer metade do caminho, posso falar já na reta final aí da competição, mas tu já conseguiu avaliar, de repente, problemas que verificou e podem explicar essa má campanha do Inter. Claro que boa parte tu não estava aqui, mas te pergunto dentro da tua experiência no meio de futebol, o que te detectou? O torcedor está se perguntando, né, o que não deu certo, tem entrosamento do ano passado, jogadores boa parte foi mantida, mas não está tendo resultado em campo. Fica a sua avaliação aí para tentar encontrar uma explicação dos resultados que não estão vindo. Quando a gente chegou aqui, se falava muito da questão ofensiva, que se criava pouco, ou se criava, não estava conseguindo finalizar. A gente não consegue, lá em Bagé, no primeiro jogo, fazer 2 gols em 15 minutos. E, infelizmente, não conseguimos segurar o resultado. Tivemos chance para o terceiro, para o quarto. Hoje aqui novamente, né? Então, tem coisas que a gente tenta explicar, tenta entender, e observando, conversando, futebol, muitas coisas não tem explicação. Né? Então, a gente fica frustrado, essa é a palavra, né? Porque esperávamos e pelo que a gente sentiu do ambiente, do dia a dia, nos treinamentos, a gente merecia um resultado melhor. E até pelo que a equipe produziu nesses 2 jogos. Vai me dizer, não adiantou e perdeu. Mas a gente tem que avaliar a todos os momentos. Agora, como eu falei, absorver tudo isso aí, essas questões, aprender, mas não desistir. Enquanto nós tivermos chance ainda, a gente vai trabalhar, vai seguir trabalhando, vai aguardar os resultados, esperamos que os resultados agora nos ajudem para que a gente possa, nesses 2 jogos, ainda atingir o objetivo. Boa noite, professor. Jennifer Stefani, do Radar Esportivo, da UNEP 7.9. O Copete foi a opção no gol nesses últimos 2 jogos contra o Guarani, por conta do salto do Iago Haas. Como que está a situação dele? Deve retornar? O Iago sentiu
num pré-treino aqui, antes do jogo lá em Bagé. Aí tentou no aquecimento ir pro jogo, sentiu novamente, aí foi detectada uma microlesão. Voltou a treinar hoje um pouco já, mas ainda não está 100%. Vai ser reavaliado durante a semana para ver se ele vai ter condições de jogo e para os próximos 2 jogos. Uma boa noite. Pode ter, minha pergunta é do Matheus Santana, que depois do trabalho do Coutinho, ele estava como zagueiro, ele avaliou o desempenho dele como zagueiro, e o senhor agora voltou a colocar ele na sua posição de origem, que é a posição do meio-campista, do volante. Eu queria saber se essa questão de colocar ele na posição de origem de volta foi uma decisão do treinador, se foi teve um pedido especial do próprio Matheus, qual foi o erro, quais foram os fatores aí que levaram aí o senhor a tomar a decisão de colocar o Matheus Santana de volta à sua posição de origem? É um atleta que tem, a gente às vezes fica vinculado muito à questão de posição de origem no futebol, e o futebol hoje tem mudado, os atletas têm jogado em mais de uma função, por característica, né, por condição. Matheus é um caso desses, né, como tem outros dentro do elenco. A gente sabia que esse jogo aqui, até pelo campo não estar ainda com as melhores condições, teria um jogo de muita bola aérea, né, muita bola longa do Guarani, e tanto é que foi isso, né, e enquanto o Matheus esteve bem, ganhou todos os duelos aéreos, né, e era uma preocupação nossa. Lá no jogo, imagina, a gente acabou perdendo alguns duelos e isso nos preocupou, acabava perdendo a primeira e às vezes até a segunda bola, a gente colocando ele ali também com o retorno do Tyrone, né, para ter a mais também em questão de imposição. O Tyrone é um líder, fez grandes jogos aqui já com essa camisa e novamente hoje, ao meu ver, conseguiu novamente entregar. Então foi mais ou menos isso. O Matheus é um cara que joga nessas duas funções, tranquilo. A questão mesmo foi realmente a gente ter um a mais, né, com estatura e também tratar com essa primeira bola e foi, acredito que deu certo enquanto ele esteve em campo. Professor, lá em Bagé, no jogo lá contra o Guarani, estava vencendo por 2-0 e sofreu a virada. Hoje o time, em alguns momentos, estava bem encostado dentro de campo e depois deixou o Guarani encostar um pouco mais do jogo. Tem algum fator extra-campo que está acontecendo, que o time não se entrosa, que o time bate cabeça em determinados momentos? Não, eu não, pelo menos desde que eu estou aqui, não vi isso. Acredito que são momentos do jogo que acontecem. Às vezes também o adversário, né, tem um momento melhor, cresce, e nessas horas que a gente sempre fala, que a gente precisa aí sim ter um equilíbrio e colocar experiência dentro de campo, entender, saber sofrer, né, saber ter paciência também sem a bola, como a gente também sempre pede para ter paciência com a bola. Então eu acho que é normal hoje, acho que bem menos, né, do que foi no jogo de lá. Normal também, em alguns momentos eles também puseram a atacar um pouco mais, a sair um pouco mais. E nós tentando também com as trocas ali também, né, reforçar ali a questão do meio campo, né, com Simas, né, que não tudo descansado. Então, acredito que foi dessa forma. A gente, acho que fizemos um jogo competitivo, um jogo que tivemos as melhores chances, né, para fazer desde o primeiro tempo e infelizmente um erro, um equívoco está sendo fatal, né, contra nós e não foi só nesse jogo, né, tem sido o campeonato todo assim. Mas enquanto tiver chances, a gente vai seguir lutando e acreditando e confiando. Já que falaste, William, enquanto as chances, claro, o time vai seguir lutando. Pergunto se tu lembra de algum caso parecido que viveu no futebol, seja ainda na época de atleta ou agora. Entrou o Chiquinho aqui, eu lembrei, tô lembrando de 2007, o ano que subiu. O Inter venceu os últimos 3 jogos aqui, quando faltavam 3 rodadas, só a matemática permitia sonhar. Já tem algum caso que tu possa trazer como um exemplo que eu vivi no futebol, até na convivência com teu pai, que traz por aí uma esperança e, vamos fazer os 6 pontos, depois a gente vê o que dá. Tem como acreditar ainda? Com certeza, plenamente a gente confia, acredita. Naturalmente, hoje, como todos nós aqui do clube, estamos muito chateados, sentidos, porque a gente batalhou, montou uma estratégia, fizemos uma ótima semana de trabalho, procuramos recuperar os atletas. No meu ver, fizemos um jogo, merecia um resultado diferente. Então, tivemos chance para isso. Então, felizmente, sofremos essas 2 derrotas, né? Temos 2 jogos pela frente, torcer que os resultados aconteçam e não é nada impossível.
os outros jogos. E é seguir trabalhando, acreditando. Futebol a gente observa e vê, né, em todos os níveis, né, essas questões de umas viradas, de algo que uns times que a gente acha e projeta que já não tem mais chance, que está morto, consegue dar a volta por cima. E eu particularmente, desde que eu iniciei no futebol, aprendi e sigo esse caminho de nunca desistir, de nunca me entregar. E é dessa forma, independente do que esteja acontecendo. A gente aceitou o desafio aqui, não me arrependo de nada, porque a gente está lutando e trabalhando do lado de grandes pessoas aqui, que o resultado final não diz o profissional os profissionais que aqui estão até agora nesses 2 confrontos que a gente teve. Então, seguir trabalhando, seguir acreditando, porque o nosso trabalho aqui vai ser cada vez mais esperado e feito da melhor maneira possível para que a gente consiga sair dessa situação. Com uma última pergunta, então, o treinador do Guarani, Gelson Ponte, ele tem uma declaração agora há pouco na entrevista, que concordou com decisões de arbitragem a respeito do pênalti marcado em favor do Santa Maria. Teve outro pênalti marcado para o Guarani, que foi anulado pelo VAR, além de um jogo faltoso, um jogo bem truncado. Qual que é a sua avaliação como treinador da arbitragem hoje? Eu acredito que, ao meu ver, algumas faltas, né, que eram contra nós, acabou não dando, né, a favor também da nossa equipe, principalmente no primeiro tempo, truncou um pouco, mas normal. Eu acho que era um jogo que seria dessa forma, um jogo competitivo, um jogo truncado, jogo de primeira e segunda bola, é um jogo que tem, né, por caráter já normal, os ânimos flor da pele, porque todo mundo precisava. Mas acredito que o árbitro acertou essas decisões. A gente teve a questão do pênalti a favor também, que foi feito. Acho que também o VAR também importante de ter chamado, né, o Jonathan para ver o lance. Isso não influenciou no resultado final. Acredito que precisou nós, né, faltou nós, fechar um pouquinho mais. Primeiro tempo, segundo tempo, no último passe, tivemos chance para finalizar dentro da área do adversário, dentro da pequena área do adversário. Felizmente não conseguimos seguir trabalhando para que nos próximos 2 jogos a bola volte a entrar e a gente possa alcançar o objetivo. Vamos à parte mais difícil desse vídeo, que é a tabela de classificação, né? Como a gente está vendo aí, depois da derrota, o Guarani assumiu a liderança com 7 pontos. E amanhã tem a Avenida, na verdade, Monson e Avenida. A Avenida com 5, o Monson com 13, e nós agora só com 2 pontos, numa situação delicadíssima. Vamos ver quais o que os cenários, né, de uma possível situação da gente conseguir, pelo menos, respirar, né, um pouco. Então aí, o primeiro cenário, né, vamos partir sempre desse jogo aqui, né, Monson e Avenida, no primeiro cenário de vitória do Monson, né, o Guarani continuaria com os mesmos 7, o Monson, né, com a vitória iria 6, o Avenida continuaria com 5, e nós também com os nossos 2, faltando 2 jogos para cada equipe. E aí o que seria, né, nós não podemos contar com nada diferente de 2 vitórias, né, seria todos os outros jogos acabarem empatados. O Avenida, o Guarani chegaria a 13 pontos, o Inter SM faria os 8 pontos, o Avenida chegaria a 7 pontos, e o Monson, né, com a vitória sobre o Avenida e mais um empate contra o Guarani de Bagé, né, chegaria a 7 pontos também. Ou seja, eu coloquei 6 ali, mas seriam 7 pontos. Avenida e Monson ficariam com 7 pontos, nós com 8, e o Guarani chegaria, né, a 9 pontos se todos os jogos, né, continuassem empatados. Então, não, na verdade, eu tenho que contar com a derrota do Monson para nós, né? Então, o Monson ficaria com 6, a Avenida com 7, nós com 8 e o Guarani de Bagé com 9. Esse é o primeiro cenário. Vitória do Monson segunda-feira e todos os outros jogos acabam empatados. Outro cenário que nos interessa é vitória do Monson, mas, de novo, nossas 2 vitórias, não tem outra situação, né? E 2 vitórias do Guarani. O Guarani teria que vencer a Avenida e vencer o Monson nas últimas 2 rodadas, né? E, no caso, a Avenida perder as 2. Perder, né? Além da derrota para o Monson, perderia para nós e teria que perder também
para o Guarani de Bagé. Aí acabaríamos aí, né, o Guarani também de novo com 13, o TSM com 8, né, o Monson com 6 pontos e o Avenida ficaria só com 5 que já tem. Então, esses dois cenários aí, né, de vitória do Monson segunda-feira, né, poderia ser tanto todos os outros jogos empates ou 2 vitórias do Guarani, né, que seria, no caso, a vitória sobre o Avenida e sobre o Monson. Agora, um outro cenário, que seria o empate, né, entre Monson e Avenida. As 2 vitórias do TSM, todos os outros jogos continuariam empatados, né, e a gente chegaria, né, lá na decisão de Santa Cruz para tentar vencer o Avenida. Né? O Avenida chegaria a 7 com o empate, né, com o Monson, teria que perder para o Guarani, né, empataria com o Guarani, né, chegaria a 8, e a gente também chegando a 8, aí ia ser um terror, né, saldo de gols, né, ver como é que ficaria. Então, né, um empate entre a Avenida e Monson, né, faria com que, se todos os outros jogos ficassem empatados na quinta e na sexta rodada, TSM e Avenida chegassem com 8 pontos. E aí, né, saldo de gols marcados, critérios. E o último cenário que eu apontei aqui, que seria também com o empate do Monson, mais 2 vitórias do Guarani e 2 derrotas do Avenida, né? A derrota do Avenida para nós e, no caso, para o Guarani e para nós. Aí, né, nós chegaríamos de novo, segundo lugar, o Guarani chegaria aos 13 pontos, a gente chegaria a 8. O Avenida, né, com o empate, teria chegado a 6, né, com o Monson na segunda-feira. E aí perderia para o Guarani e nós iríamos para lá com 5 pontos para fazer a decisão, precisando da vitória, eles do empate, para conseguir a classificação. Então, como vocês estão vendo, não está nada fácil a situação do Internacional de Santa Maria. Tá lançada a sorte, gurizada. Tá lançada a sorte. Vocês viram aí, né, as possibilidades que o Internacional tem. Então, é isso. Nos resta torcer. Os resultados que nos interessam, né, lancei aí para vocês. O William Campos fala do trabalho, que vai continuar, né, na expectativa, da esperança. E o torcedor tem que ser assim também. A nossa primeira tarefa é assistir o jogo de amanhã e torcer por uma vitória do Monson ou por um empate. E aí depois, né, como eu mostrei para vocês, ver o que dá para esperar, o que pode acontecer. Mas o que pode acontecer é tu dar aquela moral pra gente, participar das nossas promoções. Mas para isso, te inscreve aí no canal, deixa teu like, ativa o sininho de notificações e fica sabendo em primeira mão quando que tá rolando vídeo novo aqui no canal. Torcedor, vamos continuar esperando esse milagre. Vamos para a Baixada no próximo final de semana, se acontecer um empate ou vitória do Monson amanhã. E vamos para o nosso último lampejo, para a nossa última cartada. E quem sabe, numa batalha épica em Santa Cruz do Sul, disputar a vaga com a Avenida. E quem sabe, sair de lá, né, vitorioso e com a permanência na primeira divisão. Beleza? Confiamos em ti, né, torcedor, mais do que qualquer outra situação. E jogadores, vamos pelo menos, né, terminar com dignidade essa competição. Valeu, até a próxima e aquele abraço.